I'd like for us to turn again this evening to Ephesians chapter 2. Nessa noite gostaria que nós abríssemos nossas Bíblias novamente em Efésios capítulo 2. We've been using these verses as our theme verse Nós temos usado esses versículos como o tema para esse nosso encontro, to really draw us into the very heart of God para nos conduzir, nos dirigir ao próprio coração and to de see the Deus preciousness of the church upon the Lord's heart e vermos no coração de Deus quão preciosa a igreja é and how He's so jealous that we would enter into this e preciousness. como Ele deseja que nós entremos nesta preciosidade também. As we look at Ephesians chapter 2 verse 19, Veremos Efésios capítulo 2, versículo 19, we see the great work that our Lord has done. e ali nós veremos essa grande obra que o Senhor está fazendo. Earlier in the chapter it speaks of the great salvation that He's wrought for us. Logo no início ele fala dessa grande salvação para a qual nós fomos trazidos. But just saving us individually doesn't fully satisfy the Lord's heart, Mas salvar-nos apenas individualmente não satisfaz plenamente o coração de Deus. because He has so much more that He wants to Porque Ele do. tem muito, muito mais que Ele deseja que nós experimentemos. And then He shares with us beginning in verse 19. Então, começando no versículo 19, ele diz: He says, "So then you are no longer strangers and aliens, but you're fellow citizens with the saints. You are of God's household, having been built upon the foundation of the apostles and prophets, Christ Jesus Himself being the cornerstone, in whom the whole building, being fitted together, is growing into a holy temple in the Lord, in whom you also are being built together into a dwelling of God in the Spirit." Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Praise God, we're no longer strangers and aliens. Graças a Deus, não somos mais nem peregrinos, nem estrangeiros. But by the work of our Lord at Calvary, He's brought us in and made us part of God's household. Mas pela obra do Calvário, Ele nos trouxe para a própria família de Deus, para a casa do próprio Deus. But He doesn't even stop there. Mas Ele mesmo não para aí, Ele não para aí. But then He has a wonderful desire. Ele tem agora um profundo desejo. As He brings us in, Ele quer nos trazer para dentro desse propósito e desejo. that as He builds us together, Ele deseja nos edificar juntos. we together would be that dwelling place for the Lord in the Spirit. Nós juntos nos tornemos o lugar de habitação de Deus pelo Espírito, A place where His heart is. onde o coração dele A está. place to show forth the fullness of Himself. Onde um lugar de onde seremos capazes de demonstrar a plenitude do Senhor. And we see how precious this was to the Lord. E nós vemos como isso era precioso para o Senhor. As we look over in chapter 5, Por exemplo, vemos isso no capítulo 5 de Efésios. reading part of verse 25, Nós lemos parte do versículo 25 lá. it says in Ephesians 5:25. Vamos ler Efésios 5, 25. Shows us how much the church meant to the Lord. Aqui vai nos mostrar a importância que a igreja tem para o Senhor. It said, just as Christ loved the church and gave Himself up for her. Também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. And then down the first part of 27, E agora parte do 27. 27, my brother. yeah, that He might present to Himself the church in all His glory. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. He loved the church. Ele ama a He igreja. gave Himself up for her. Ele se entregou por ela. And it was with a glorious purpose E há um propósito glorioso nisso. that he would have that eternal companion. Para que ele possa, através da igreja, ter a sua companheira eterna. And the Lord has brought us into this marvelous E privilege. o Senhor nos trouxe para dentro desse maravilhoso privilégio. And we saw then our first time together Nós vemos na primeira noite que tivemos aqui, how the Lord in His great work como o Senhor na sua grande obra, has made each one of us those living stones. Ele fez de cada um de nós uma pedra viva. And we're brought together with purpose E nós fomos trazidos juntos com um propósito to em vista, proclaim the excellencies of Him who Para- has called us unto Himself. para proclamarmos as excelências, as virtudes daquele que nos chamou para si mesmo. As we see the preciousness of this, À medida que vemos a preciosidade disto, we see the privilege we've been brought nós into. vemos o privilégio para o qual nós fomos trazidos. And when we see that privilege, E ao vermos esse privilégio, it changes our whole perspective on life. isso muda toda a nossa perspectiva da vida. We see the Lord isn't just looking for something out
outward. Nós não vemos o Senhor interessado em apenas algo externo. He's desiring to recover a reality of his life among his people. Ele deseja restaurar a realidade de vida no meio do seu povo. He doesn't want us to be talking about the truth of the church. Ele não quer que fiquemos apenas falando sobre as verdades acerca da igreja, Just talking about the doctrine of the body of Christ. apenas falando acerca da doutrina do corpo de Cristo. But he's wanting us to live Mas- live in the reality of it. Mas Ele quer que vivamos a realidade dessas coisas, That we would be those that are expressing his very life. para que sejamos aqueles capazes de expressar a sua própria vida. So the question before us, brothers and sisters, Então, irmãos, a pergunta que está diante de nós is not, are we members of the body of Christ? não é se nós somos membros do corpo de Cristo, Because we're all members. porque todos nós somos membros. We were born into that. Nós nascemos dentro do corpo But de the Cristo. question we have before Mas a us pergunta que está diante de nós é: is, what kind of member am I? que tipo de membro eu sou? Am I a faithful one? Eu sou um membro fiel? Am I one who is responding to the life within? Eu sou um membro fiel que responde à vida que está em mim? We're thankful how, as we considered this morning, Graças a Deus, porque podemos considerar nessa manhã, the Lord brings in this great diversity and brings us into the unity in Him. o Senhor nos trouxe para dentro dessa grande diversidade e em unidade para com Ele. But even in that, Mas mesmo nisto, some of us think too little of ourselves. alguns pensam tão pouco de si mesmos Some think too high of e alguns themselves. pensam tanto de si mesmos. But actually, what are we to do? Mas na verdade, o que é que nós temos que fazer? We're to not think of ourselves. Nós não temos que pensar nada de nós mesmos. We're to think of Him. Nós temos que pensar It's nele. not I, but Christ. Não é eu, mas é Cristo. This is what the Lord is after, É isso que o Senhor busca. and how the Lord would continue to adjust our E perspective, como que o Senhor continua a ajustar a nossa perspectiva, that we could see His heart in para this que hour, possamos ver nessa hora o seu próprio coração and allow the reality of that, the freshness of that, to be lived out as a living testimony e unto Him. permitirmos que a realidade e o frescor dessas coisas possa gerar esse testemunho em nós. And as we introduce this time, Ao começarmos esse nosso tempo aqui, as we talked about the preciousness and the privilege and the perspective, quando falamos da preciosidade, do privilégio e da perspectiva, we shared how when that grabs our heart, nós compartilhamos de como essas coisas elas agarram o nosso coração it changes all the priorities within our e life. como muda todas as perspectivas e prioridades da nossa vida. We're no longer living for ourselves. Nós não mais viveremos para Those nós. things that were important to us, As coisas que antes eram importantes para nós, there's change, agora elas mudaram. and we're living for Him. Agora vivemos para Ele. We see the testimony of Paul in this. Nós vemos o testemunho de Paulo nisto. When Paul testifies of what controlled his life, Quando Paulo testemunhou do que é que controlava a sua vida, what was the priority of his life? qual era a prioridade na vida de Paulo? Turn back to 2 Corinthians chapter 5. Abra em 2 Coríntios capítulo 5. As we look at 2 Corinthians 5, Ao lermos 2 Coríntios capítulo 5, our brother shares with us what was the priority of his life. o irmão Paulo compartilhará conosco qual a prioridade da sua vida. If we look at 2 Corinthians chapter 5, verse 14 and 15, 2 Coríntios 5, versículos 14 e 15. for the love of Christ controls us, having concluded this, that one died for all, therefore all died. And he died for all, that they who live should no longer live for themselves, but for him who died and rose again on their behalf. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. What was controlling Paul's O life? que estava controlando a vida de Paulo? We see how within Paul's life, Nós vemos na vida de Paulo. there was this he was captured by the love of Christ. Ele foi capturado pelo amor de Cristo. And as we share on this matter of the love of E quando Christ, compartilhamos sobre esse assunto do amor de we're Cristo, desiring that it would capture us in a fresh way. nós desejamos que ele também nos capture de uma maneira mais fresca. This isn't Paul's love for Christ, Esse não é o amor de Paulo por Cristo. even though Paul loved the Lord. Mesmo que Paulo amasse ao Senhor, But what had captured Paul mas o que capturou Paulo was the love of Christ. foi o amor de Cristo. And Paul was controlled by that. E Paulo foi controlado
através deste amor. And it changed his whole life. E isso mudou toda a sua vida. So as we consider this tonight, Quando consideramos isto as nessa we noite, consider this matter of the priorities of his life, ao considerarmos a questão da prioridade da vida, may the Holy Spirit capture us. possa o Espírito Santo nos capturar. So let's pray and offer ourselves to the Lord. Então, que possamos orar e nos oferecermos mais uma vez ao Senhor. Lord, we're thankful that we can be in your presence. Senhor, te agradecemos porque podemos estar na tua We're presença. thankful, Lord, that as you have drawn us together, Te agradecemos porque o Senhor nos atraiu para estarmos juntos. Lord, we are those that have been captured by you. Senhor, temos sido aqueles capturados por ti. Lord, there's something of you that we have seen. Há algo no Senhor que nós já temos visto. There's something of you that we have tasted. Há algo no Senhor que já temos testado. But we also come Provado. tonight hungering and thirsting for more of you. Mas nos chegamos a ti nessa noite com sede, com mais fome por ti mesmo. And we're thankful through the enabling power of your E Spirit. nós te agradecemos que pela capacitação do teu Espírito, You are so desirous to share more of yourself with us. o Senhor deseja tanto compartilhar mais de ti mesmo a nós. And we want to open our hearts to E you. nós queremos abrir a ti os nossos corações, That you could continue to reveal more and more of your beloved Son to us. para que o Senhor continue a revelar mais e mais do teu amado Filho a nós. We're not here just to focus upon a teaching about the church, Nós não estamos aqui para focar apenas no ensino sobre a igreja, but we want to see the reality. mas nós queremos ver a realidade. We want the life of Christ that's in that church Nós queremos ver a vida de Cristo que está na igreja to truly touch us in a fresh e way. que isso possa verdadeiramente nos tocar de uma maneira fresca. So we give ourselves to you. Senhor, nos entregamos a Ti. And by faith we enter into all that you have provided for E us. pela fé entramos em tudo que o Senhor tem provido para nós. In thy name we pray. No Teu nome nós oramos. Amen. Amém. When we touch on this matter of the love of Christ, Quando tocamos nesse assunto do amor de Cristo, all of a sudden there's an immensity. esse é um assunto tão vasto. We see tão how imenso. Paul at times tried to describe it. Nós vemos que Paulo tantas vezes tentou descrever o He amor de says there's Cristo. a height to it, there's a depth to it. Ele falou, há altura, há profundidade. There's a length to it, there's a width to it. Ele disse que há comprimento, que há largura. It's beyond what we can comprehend. O amor de Cristo está além da nossa compreensão humana. So we really can never define what the love of Christ Então is. nós nunca realmente seremos capazes de definir o que é o amor de Cristo. But as we look at his life, we describe the Mas love quando of Christ. olhamos para a sua vida, nós podemos ver descrito o amor de Cristo. And how we're so thankful for that love of E Christ. como somos gratos pelo amor de Cristo. Sometimes we can look through look at the love of Christ with rose-colored glasses. Muitas vezes podemos olhar para o amor de Cristo com lentes coloridas. We can say, oh, it's such a beautiful life. E a gente fala, oh, que vida maravilhosa. But as we look at the love of Christ, Olha, quando nós olhamos o amor de Cristo, we see some of the things he actually went through. nós vemos a realidade de coisas nas quais entramos. Because of that love, E por causa daquele amor, he was willing to leave the splendor of heaven ele foi capaz de deixar o esplendor do céu and suffer the humiliation of a Bethlehem. e sofrer a humilhação na manjedoura em Belém. We talk about being controlled by the love of Nós Christ. falamos de sermos controlados pelo amor de Cristo. How about when we're humiliated? E com relação à obra de humilhação, And we have to go through some times of humiliation. muitas vezes passamos por uma obra de humilhação em nós. How do we respond? E como respondemos? Our Lord responded because he went through that. O Senhor respondeu à maneira dele, porque ele também passou pela Because humilhação. he knew there was a purpose. Porque ele sabia que tinha um propósito And brothers and em sisters, vista. as we go through these situations of humiliation, Irmãos, ao passarmos por essas situações de humilhação, it's with a purpose. tem um There's propósito, an end in view. tem um fim em vista. The Son knew the heart of the Father. O pai sabia, conhecia o coração He do knew pai. everything that the Father desired to do. Ele sabia tudo que o pai desejava So that fazer. enabled him to go through that time of E isso humiliation. então o capacitou a passar pelo caminho da humilhação. It enabled him to go through those times of having a hidden life as a child. Capacitou a passar aqueles momentos onde ele tinha que viver uma vida escondida. It enabled him to go through times of rejection. Capacitou a atravessar momentos de rejeição. When he came to his own and his own received
received him not, Ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, because he was controlled by the love. porque ele estava controlado pelo amor. He was able to go through that Então rejection. ele foi capaz de passar pela rejeição. Brothers and sisters, as we're living in this day, Irmãos e irmãs, nós que vivemos nesses dias, we will be faced with many of these same challenges. seremos confrontados com todas essas coisas que nos desafiam. And if the love of Christ hasn't captured our E hearts, se o amor de Cristo não tem capturado os nossos corações, if we don't see what is upon our Lord's heart, se nós não virmos o que está sobre o coração if do we don't see Senhor, what he's after, se não vermos o que é que ele busca, if we don't see what he's trying to do within each and every one of se não us, vermos o que ele está tentando fazer em cada um de nós, instead of pressing on, então isso não vai nos ajudar a prosseguir. we're going to pull back. Pelo contrário, nós We're going to say it's not afastaremos. worth it. Nós afastaremos e diremos It isso não é costs us too digno. much. O custo para pagarmos será muito. But praise God. Mas graças a Deus, Our Lord, even in the midst of that rejection, mesmo no meio daquela rejeição, knowing what was before him, sabendo que estava diante dele, it says he set his face toward Jerusalem. diz que ele voltou a sua face para He Jerusalém. knew what was ahead of him. Ele sabia o que o esperava lá. He knew he was going to have to go through a Gethsemane, Ele sabia que teria que passar pelo that Getsemane. wrestling of not my will, but thy will, Aquela luta entre a minha vontade e a vontade do Pai. and then going to the cross. Então ele sabia que teria que ir para a cruz. All of this because of a love. Tudo isso por causa do seu amor. This is the love of Christ. Este é o amor de Cristo. And this is what he desires to have lived out within us. E é isso que ele deseja viver através de nós. That we would be willing to walk in that same way, E que nós nos permitamos também a caminhar como ele caminhou. to be that testimony. Sermos esse testemunho. But praise God, it doesn't end at the cross. Mas graças a Deus não terminou na cruz. Because we know after that he was resurrected Porque sabemos que depois de lá o Senhor ressuscitou. and he's upon that throne E ele subiu, está naquele trono. and he's ruling and reigning. E ele está governando e reinando. Now we love that part of the story. Nós amamos essa parte da história. We all want to be on the throne. Todos nós estaremos no trono um dia. But what was the path of the throne for our Lord? Mas qual foi o caminho para chegar no trono para o nosso Senhor? It's the same path we go. É o mesmo caminho pelo qual você e eu precisamos passar. And as the only way we can do that, E há uma única maneira pela qual podemos fazer isso. it's actually the same way our Lord did. Na verdade, é a mesma maneira que o What does Senhor it say in fez. Hebrews? O que é dito em Hebreus? He said, for the joy set before him, Pela alegria que lhe estava proposta. he was able to endure the cross. Ele foi capaz de suportar a All the cruz. things that he had to suffer upon this earth, Todas as coisas que o Senhor teve que sofrer sobre essa terra, he was able to endure ele foi capaz de suportá-las. because there was a joy set before Porque him. havia uma alegria que estava diante dele. We talk so much about vision. Nós falamos tanto sobre visão. We talk about having an understanding of God's heart for a testimony. Nós falamos sobre um padrão de Deus para com o seu testemunho. We talk of seeing something of God's heart for the preciousness of the church. Nós falamos sobre o coração de Deus e que está lá a preciosidade da igreja. If that preciousness can capture our hearts, Se aquela preciosidade capturar os nossos it corações, does bring a joy to us trará uma alegria a nós. because we see this great work that the Lord's brought us into, Porque veremos esta grande coisa para a qual o Senhor tem nos trazido. and we're able to press on through. E seremos capazes nós também de prosseguirmos. If we don't have that within our heart, Mas se não tivermos isso no nosso coração, we'll faint in these days. nós vamos falhar nos Praise- dias de hoje. Praise God, this transformed Paul in such a way Graças a Deus que o amor de Cristo transformou a vida de Paulo de tal maneira, that, as it said in verse 15, como é dito no versículo 15, he was no longer living for himself, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, but he was living for him who died and rose again. mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Our brother at the beginning of the meeting read about bond slaves. No início da reunião, nosso irmão leu Êxodo 21 acerca dos escravos de amor lá. This is the testimony of a bondservant. Este é o testemunho de um escravo de amor. He makes a choice. Ele toma uma decisão, faz He's uma not going to escolha. live for himself. Ele não vai mais viver para si He mesmo. loves his master. He loves the master's house so much Ele ama o seu mestre, ele ama a casa do seu mestre tanto. that his whole life he's living for the master. Toda a sua vida, o alvo é ele viver para o mestre. And this is what the Lord is bringing us into. Irmãos, foi para isso que o Senhor nos trouxe juntos, That para each estarmos one of juntos. us would be those bondservants of the living God. Para que cada um de nós sejamos esses escravos de amor para com o Deus vivo. And as we are in this place, E à medida que nós estamos neste lugar, it changes the priorities of our life. isso então mudará as prioridades da nossa vida. One of the greatest things that impacts our life Uma das grandes coisas que vão impactar a nossa vida and changes all our e que priorities mudará todas as nossas prioridades is love.
é o amor. Love changes everything. O amor muda tudo. As we go from city to city, À medida que nós vamos de cidade em cidade, we'll see some young brothers, nós vemos alguns jovens and we'll see that one of them has just gotten a new motorbike. e nós vemos lá que um deles acabou de comprar uma motocicleta novinha. And it was so, his motorbike, he was so proud of it. E aí ele tem tanto orgulho daquela moto lá. Every day he got home, he washed it. Todo dia que ele chega em casa, ele lava a moto. He was changing everything, making sure it was run perfect. E ele, todo dia, ele muda uma coisinha lá, outra lá, tendo certeza que ela está funcionando perfeitamente. Now, when I start talking about motorcycles, Quando eu falo de motocicletas, there's one brother here. tem um irmão aqui, He gets distracted. e ele pode ficar distraído, hein? All of a sudden, he's thinking about a Harley Davidson. Eu já falei aqui, ele já está começando a pensar numa Harley Davidson. But love covers, so we won't say who that is. Mas nós não vamos falar quem ele é, porque o amor cobre multidão de pecados. But we pray he could focus again tonight. Mas nós podemos crer que ele vai estar focado nessa noite. You know, I'm embarrassed now. Eu tô meio 'Cause I looked embaraçado over agora. here. Porque ele... No. I just looked over here. eu tô embaraçado agora, porque eu olhei pra cá. There's a brother with a Harley Davidson shirt on. Olha lá. Aquele irmão ali, na camiseta dele, tem uma Harley Davidson lá, o retrato de... I wasn't thinking of him. Oh. Sorry. Desculpa, porque eu não tava pensando nesse irmão aqui. Oh, sometimes you get in trouble. Algumas vezes a gente entra numa fria, sem querer. Forgive me, brother. Irmão, me perdoa. But this young brother, he has his bike taken. It's such wonderful condition. Mas aquele irmão lá tem a sua moto e ela está numa condição espetacular. And then you come back next year. Aí eu volto lá no ano que vem, no And próximo ano. he drives his bike to the meeting. E aí ele vem dirigindo a sua moto até a reunião. You notice it's not as clean. Você vê que ela não está limpinha It's assim. still in good shape. Ela está com aparência boa ainda. But he hasn't been spending as much time on it. Mas é claro que ele não tem gastado muito tempo limpando a moto dele. So we talk with him. Aí conversamos com ele. And then what does he say? Aí o que ele vai falar? He said, I'm in love. Ele fala assim, irmão, eu tô apaixonado. Oh, I met the most wonderful girl. Irmão, encontrei a garota mais... His whole mais priority bonita. in life changed. Todas as prioridades dele mudaram. And this is what happens when the love of Christ captures us. É isso que acontece quando o amor de Cristo nos captura. It changes our whole priorities. Muda todas as nossas prioridades. What we were so focused on in the past, Aquilo que nós focávamos tanto no passado, all of a sudden it's not as important. agora para nós já não é tão importante assim. Praise God. Graças a Deus. How he's wanting to capture us Como ele deseja nos capturar and bring us into e himself. trazer-nos para ele mesmo. And this matter of priorities becomes very practical. E essa questão de prioridade, ela é uma questão muito prática. It impacts the choices we make in life. Ela vai impactar as escolhas que tomamos na vida. And it also impacts the relationships we have with one Também vai another. impactar os relacionamentos que temos uns com os outros. As you think about the choices we make, Quando você pensa nas escolhas que temos feito, the choices we make reflect what's important to us. as escolhas que temos refletem as coisas que nos são importantes. It exposes what's really of value to us. Expõe aquilo que realmente tem valor para nós. Our life reflects what we value. A nossa vida reflete aquilo que nos é valioso. You walk into a home, Você entra numa casa, you look at this kitchen, você olha para a cozinha, you see these cookbooks, você vê livros de culinária lá, you see some of this special equipment. você vê outros equipamentos diferentes ali. They just don't have any kind of mixer. Kenna? They don't have any old kind of. They just don't have an ordinary mixer. As coisas que eles têm ali na cozinha deles não são qualquer coisa, não. Coisas comuns, não. They've got a KitchenAid. Eles têm a KitchenAid. They have a special mixer. É aquela batedeira. KitchenAid é uma batedeira, é a batedeira. And you look at some of the other, the stove they have. Aí você olha o fogão que ele tem, que ela tem. Oh, that stove is. Esse é o fogão. You know. Você sabe já, você sabe. That sister loves to cook. Aquela irmã ama cozinhar. You can go in other kitchens. Você entra em outras cozinhas. You say, this sister loves to go to the restaurant. Você fala, essa irmã... Você vai em outra cozinha, você fala, essa irmã aqui gosta muito de ir em restaurante. But we see what's
our lives reflect what's important to us. A nossa vida reflete aquilo que é importante para nós. And it doesn't matter what we say with our E não mouth. importa o que nós falemos com a nossa boca. What comes forth in our life is a reality there. A nossa vida demonstra onde colocamos o nosso valor. And if we can, this also applies to our attitude toward the body of Christ. Isso também se aplica à nossa atitude para com o corpo de We can Cristo. talk about the body of Christ all the Podemos time. falar sobre o corpo de Cristo o tempo todo. We can expound all the truth about the church this and the church that. Podemos explicar, falar das verdades da igreja, sobre isso aqui, sobre aquilo lá. You know, we can read the books about it. Podemos ler livros sobre isso. But if we're not living in the reality of it, Mas se não estamos vivendo na realidade destas coisas, all of that is the vanity of vanities. tudo aquilo será a vaidade das vaidades. There's of no eternal value. Não haverá nelas um valor It's eterno. what Jeremiah was sharing this morning. Foi isso que vimos Jeremias compartilhando He nesta said, manhã. you're using useless words. Ele disse, vocês estão usando palavras vazias. You might have all the correct talk about the church, Vocês podem até falar sobre a igreja. but where's the reality of it in our Mas onde life? está a realidade The dessas coisas em that nós? priority impacts us. A prioridade It vai impacts nos those choices we make. impactar as escolhas que temos. One brother said Um irmão disse, that if we talk about all the teaching of the church se nós falarmos sobre todos os ensinamentos da igreja and yet lack that overwhelming desire for his presence, e nós não tivermos em nós esse peso esmagador, esse desejo profundo pela presença dele, we're simply substituting a shell for a living reality. nós sempre vamos estar substituindo uma sombra pela realidade viva, pela Oh. presença verdadeira. He's looking for this reality. O Senhor busca em nós essa realidade. This is what he's jealous for. É isso que ele anseia, que ele busca, que ele deseja. And it becomes very practical in our life. Isso se torna bastante prático em nossas vidas. We have to, the choices we make every day, As escolhas que tomamos a cada dia, we should be asking ourselves, nós deveríamos nos perguntar: does this choice that I'm making, essa escolha aqui que eu estou tomando agora, does it help or does it hinder me to enter into more of the reality of what Christ has called us to? ela me ajuda ou ela me impede de entrar com mais profundidade nas riquezas que o Senhor quer que eu entre? The Lord is desiring to express his life through O us. Senhor deseja expressar a vida dele através de nós. These choices I make, As escolhas que eu tenho, are they helping that? elas estão me ajudando para chegar a esse objetivo? When I used to work for a large consulting company, Eu trabalhava para uma empresa grande de consultoria nos Estados Unidos. and I did some teaching, E eu ensinava lá para eles, trabalhava na área do ensino. and one of the seminars that I did was on time management. E um dia houve um seminário, eu estava ensinando sobre a gerência do tempo. And one of the things is we're talking about time management. E uma das coisas que abordamos lá acerca de como gerenciar o seu You tempo, begin to notice very quickly, nós começamos a ver rapidamente, everybody is always too busy. todos ali estavam sempre muito ocupados. Everybody is so busy with everything. Todos ali desse seminário estavam sempre muito ocupados em suas vidas com muitas coisas. But there's one thing that's always true. Mas havia uma coisa que era verdade para todos. No matter how busy we are, Não importa, irmãos, quão ocupados it sejamos. seems like we always have time to do what we want to do. Me parece que todos nós temos tempo para fazer aquilo que nós gostamos de fazer. Maybe if we don't want to do something, Se nós não queremos fazer algo, somebody says, "Oh, we're having a special meeting alguém tonight." fala, hoje à noite tem uma reunião especial. Well, I'm too busy. I can't go. Eu estou tão ocupado hoje? Não, hoje eu estou ocupado. But if we want to, somebody says, "Oh, there's a big sporting event in town." Mas se alguém falar assim, hoje vai ter um jogo de futebol muito importante lá no centro. All of a sudden, we rearrange our whole schedule. Irmãos, se gostamos, vamos arranjar a nossa agenda. We clear our schedule Se tem muitos compromissos, nós vamos limpar a nossa agenda. to be there. E vamos estar lá. Is that our heart's desire whenever the saints gather? Há esse desejo que temos no coração quando os santos se reúnem. How are we spending our time? Como é que nós gastamos nosso tempo? The Lord is calling us in this hour O Senhor tem nos chamado nessa hora to make some choices. para fazermos escolhas. But we won't be able to make those choices Mas nós não seremos capazes de fazer essas escolhas unless we go back to what we shared at the beginning. a menos que voltemos naquilo que compartilhamos Unless we no see that início. preciousness.
a menos que vejamos aquela and the privilege we've preciosidade, been brought o into, privilégio para o qual fomos and our whole trazidos, perspective changes, e toda a nossa perspectiva seja transformada. we won't be able to make those choices. Sem isso, não seremos capazes de escolher But when that corretamente. love of Christ has captured our heart, Mas quando o amor de Cristo captura o nosso coração, we will make choices, nós faremos escolhas, but in many ways it's as if we never even made the mas de choice. muitas maneiras é como se escolhêssemos sem nunca fazermos escolhas. Tomorrow morning we celebrate the Lord's table, Amanhã de manhã celebraremos a mesa do Senhor. and we're so thankful for that. Somos tão gratos por isso. But do we have to make a choice to be here? Mas nós temos que fazer uma escolha para estarmos aqui? I hope not. Eu espero que não. I hope that within our hearts, Eu espero que esteja em nossos corações. that's something that there's no choice about it. É que o que esteja lá é que não há escolha de nada. Não precisa We're escolher. going to be here. Nós estaremos aqui com certeza. That is a choice. E essa é a nossa escolha. That's that priority. Essa é uma prioridade para nós. And no matter what else comes along, E não importa o que nos aconteça, we're going to be here. nós estaremos aqui. This is where this heavenly vision and God's calling upon our life becomes very practical. É aí que a visão celestial e o chamado de Deus se torna bastante prático na nossa vida. We can look at it in relation to the jobs we have, Nós podemos falar dessas coisas em termos dos empregos que the temos, education that we're seeking after. da educação, o estudo que nós estamos buscando ter. Why are we pursuing certain careers? Por que nós perseguimos, desejamos certas carreiras? Why are we doing this? Por que fazemos isso? Is it for our glorification? É para a nossa própria glorificação? Or is it simply a means of supporting ourselves and supporting our family Ou simplesmente é para o sustento próprio e o sustento da nossa família? so that we'll be free to serve the Lord? Para que possamos estar livres para servir o Senhor. You know, one of the things within the family. Uma das coisas na família, Now, you always get in trouble when you start talking about the family. agora sempre eu entro em problemas quando eu começo a falar de família. You never want to talk to parents about children. Você nunca deve falar com os pais acerca dos filhos. You're already in trouble. Se falou, você já está com But- problema. Let me just ask the parents here. Mas deixa eu perguntar aos pais aqui. What is the highest goal you have for your child? Qual é o objetivo mais alto que você tem para o seu filho? Is it that he be a PhD or a doctor? É que ele se torne um doutor, um PhD em alguma coisa? There's nothing wrong with that. Não tem nada de errado com isso. We need education. Nós precisamos de uma boa educação. But what's the highest goal? Mas qual é o objetivo mais alto? The highest goal that all of us have for our children O objetivo mais alto que todos nós devemos ter para com os nossos filhos is that they would be functioning members in the house of God. é que eles sejam membros que funcionem na casa de Deus, That their hearts would be que captured. os corações deles sejam capturados And that they would see what God has brought them into. e que eles vejam para o que é que o Senhor os trouxe também. And if they have that, E se eles tiverem isto, you know, then the careers and the education, that'll work out. então as suas carreiras, os seus empregos vão funcionar muito bem. But sometime when we're with some parents, Mas algumas vezes, quando conversamos com alguns pais, you know, some of the parents that we're with, they think that with their children, when they turn 18, they can just flip a switch. alguns pais acham que o que vai acontecer com seus filhos, quando eles atingirem os 18 anos, pode desligar o interruptor. They let the child do whatever they want to Então do. ele fala, com 18 eu desligo o interruptor e ele pode fazer o que ele quiser. They're pushing me in education, pushing in education. Então, até lá, educação, estudo, You've estudo. got to succeed here, you've got to succeed there. E aí o menino tem sucesso ali, sucesso lá. And then they'll come to Stella and I. E aí, mais tarde, eles vêm para mim e para Estela. And they say, Stella, Mac, would you talk to my son? Eles falam, Estela, Mac, vocês poderiam conversar com o meu filho ali? He doesn't have much a heart for the Lord. Ele não tem um coração voltado para o Senhor. And he's coming of age. Ele chegou na idade He's going to be leaving dele the aqui, house. ele está deixando a nossa And we're casa concerned for him. e nós estamos preocupados com ele. It's like sometimes we can have a concept with our children Algumas vezes temos conceitos acerca dos nossos that at filhos, some point we can turn a switch and they'll be great children of God. de que num ponto da vida deles nós podemos então virar o interruptor e que eles automaticamente se tornarão grandes filhos de Deus. That gets formed within from the day they're born. Esse trabalho começa no dia que eles And day nasceram. by day as we share, as they see our love for the Lord, E dia após dia compartilhamos e eles veem em nós o nosso amor por Cristo. this draws them to it. É isso que vai guiá-los.
They see the choices we make. Eles vão ver as escolhas que nós pais tomamos. Because the choices we make send a message of what's important in our life. Porque as escolhas que nós fazemos estão sempre enviando mensagem acerca da nossa vida. This can impact young believers. Isso realmente pode impactar os jovens crentes. They can see some of us older ones making different choices. Eles podem observar os mais velhos fazendo as suas escolhas. And say, well, if they can do that, I can do E that. fala, se ele pode fazer aquilo lá, por que que eu não Does the posso? question even enter our mind? E há uma pergunta na nossa mente. How will this choice that I'm making Como é que essa escolha que eu estou tomando impact my brothers and sisters? vai impactar os meus irmãos e irmãs? What message is it going to send to them? Que mensagem eu estarei enviando para eles? What influence is it going to have? Que influência eu estarei colocando sobre eles? But when we see the choices our Lord made, Mas quando vemos as escolhas que o nosso Senhor fez, because there's a beautiful thing about our Lord. porque há algo belo acerca do nosso Senhor, Our Lord, He went to Calvary. He went to the cross. o nosso Senhor foi ao Calvário, ele foi até a cruz. But actually, our Lord lived the way of the cross every day of His life. Mas na verdade, o nosso Senhor viveu a cruz todo dia da sua vida. He didn't just go to the cross once at Calvary. Ele não foi para a cruz só quando ele foi para o It Calvário. was a way of life to Him upon the A earth. cruz era uma maneira de viver para com o nosso Senhor, Because He knew His Father's heart. porque ele sabia, conhecia o coração do And He Pai. had such a heart for us. E ele tem tal coração para He conosco. realized every decision He made Ele percebeu que cada decisão que ele tomava impacts us. impactaria a nós. And this is why if we can get a glimpse of the body of Christ E é por isso que se nós vermos o corpo de Cristo and see how the choices we make e vermos como as escolhas que fazemos impact our brothers and sisters. vão impactar os nossos irmãos e irmãs. This is not just theory that we talk about. Não é apenas teoria as coisas com as quais nós We falamos. can read verses in Corinthians about how when one suffers, all suffer. Nós podemos ler versículos em Coríntios acerca de como aquele lá sofre e o outro sofre também. And we say, oh, that's nice, that we A understand. falar, joia, entendi. But there's a reality there. Mas há uma realidade lá. Have we entered into this reality? E nós temos entrado dentro dessas realidades. And one of the reasons we haven't truly entered into that reality E uma das razões pelas quais nós não temos ainda entrado na realidade dessas coisas and it's really because of one of the biggest problems in the body of Christ. é porque um dos maiores problemas no corpo de Cristo, And it's because of the spirit of this age. que é causado pelo espírito dessa era, It's the spirit of independence. é o espírito de independência. We all say that He's head. Nós sempre dizemos que o Senhor é o cabeça. We say He's the king. Nós falamos ele é rei, But then we do our own thing. mas fazemos a nossa própria vontade. It's like in the book of Judges. É como no livro de Juízes. Remember the testimony of the times of Judges? Vocês se lembram o testemunho dado nos dias dos It juízes? says there was no king in Israel, Naqueles dias não havia rei em Israel. and everyone did what was right in their own E eyes. cada qual fazia o que achava mais justo. It's amazing, brothers and sisters, Irmãos e irmãs, é incrível how we can talk about the body of Christ, como nós podemos falar do corpo de Cristo, but then we end up doing what's right in our own eyes. mas acabamos fazendo a nossa própria vontade. We say, oh, I'm free to do this and free to do Eu that. falo, eu sou livre para fazer aquilo lá e sou livre para fazer aquilo lá We também. talked a little bit about this freedom this morning. Nessa manhã nós tocamos nesse assunto da liberdade. Oh, I'm free to go to anywhere I want to. Eu tenho liberdade para ir onde eu quiser. But brothers and sisters, we are those bondservants. Irmãos e irmãs, nós somos aqueles escravos de amor. And praise God, we're free to serve our E master. graças a Deus, nós somos livres para servir o nosso mestre. Within our physical body, No nosso corpo físico, at times we have cells that act very independently. há tempos em que nós vemos os nossos membros agindo And do independentemente. you know what those cells are called? Há tempos onde vemos algumas células do nosso corpo tentando agir independentemente. Você sabe como é que essas células são chamadas? Those cells are called cancer. Essas células são chamadas câncer. A cancer cell. Células cancerígenas. It doesn't come under the dominion of the head. Elas não estão debaixo do domínio do cabeça. It's independent of others. Essas células estão independentes das outras. It grows on its own. Elas crescem da maneira delas. It's not doing what it was originally designed to do. Ela não
cumpre o propósito para o qual ela foi It criada. goes in certain areas, creates problems. Essas células vão para certas áreas e criam grandes problemas lá. The normal cells, As células they normais, stay where the head put them. elas permanecem onde a cabeça as They colocou. stay in communion with the head. Elas permanecem em comunhão com a They stay in the cabeça. right relationship with one another. Permanecem num relacionamento correto umas com as outras. But the cancer cells, Mas as células cancerígenas, they're doing destruction. elas fazem destruição no corpo. And it's tragic within the body of Christ E como é today trágico no corpo de Cristo nesses dias, that we have these independent cells. que nós temos essas células independentes. So many believers think we're free to do whatever we want to do. Muitos crentes pensam que são livres para fazer o que quiserem. And instead of helping, we're actually hurting. E na verdade, ao invés de ajudar, eles estão atrapalhando e machucando. But praise God, within the body of Mas Christ, graças a Deus que no corpo de Cristo there's a cure for cancer. há uma cura para o câncer. It's the blood of the Lamb. É o sangue do Cordeiro. When we find ourselves acting Quando independently, nós nos encontramos agindo when we find independentemente, ourselves acting so selfishly, agindo apenas buscando nosso interesse próprio, when we find ourselves going somewhere we're not supposed to be, agindo, indo para um lugar onde nós não deveríamos we're estar lá, thankful we can return and repent graças a Deus que podemos nos arrepender e voltar and be cleansed by the blood. e sermos limpos através do And sangue. then in that spirit of consecration, give ourselves to the Lord Então, again. num espírito de consagração, nos darmos novamente ao Senhor. The more we become conscious of the body of Christ, Quanto mais eu me torno consciente do corpo de the Cristo, more the priority of the Lord's heart has captured our heart. quanto mais essas prioridades, a prioridade do coração do Senhor captura o meu coração, It will impact the choices we make. isso impactará as escolhas que nós fazemos. And we will no longer be living for E ourselves, nós não mais viveremos para nós but mesmos, for Him who's loved us. mas para aquele que nos amou. But this matter of priorities, it also impacts our relationships. Essa questão da prioridade também vai impactar os nossos relacionamentos. We're thankful that throughout many of Paul's letters, Nós somos gratos porque muitas das cartas de Paulo, he shares através much delas, about relationships. ele compartilha nelas acerca de relacionamentos. If you look at Corinthians, Se você olhar a carta aos Coríntios, we looked at 1 Corinthians 12 this morning, Nessa 14. nessa manhã lemos 1 Coríntios 12, 14. You know, that there was much there about the relationships within the body. Tem tanto lá acerca do relacionamento do corpo. If you look at Romans 12, Se você olhar Romanos 12, it speaks of that spirit of consecration. fala daquele espírito de consagração. Then it goes on, it speaks much about E relationships. também fala muito acerca de relacionamentos. And really these chapters that we've been reading in Ephesians. Esses capítulos aqui, esses versículos que lemos em Efésios, If you look at Ephesians 4, 5, and 6, se você olhar Efésios 4, 5, 6, it's dealing with this matter of relationship. ainda toca neste assunto de relacionamentos. But it's interesting as you look at these different chapters. Mas é interessante quando você olha esses diferentes capítulos. Take, for example, Romans 12, Pegue, por exemplo, Romanos 12. where it begins at the first verse in Romans O 12. primeiro versículo em capítulo 12 de It says, Romanos. therefore, by the mercies of God. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus. And he encourages us to present ourselves as that living E aí sacrifice. ele roga, ele nos encoraja a nos apresentarmos a Deus como And sacrifício then we vivo. see the fruit of that E nós consecration vemos então o fruto daquela consagração, lived out in our relationship with one another. vivido nos nossos relacionamentos uns com os outros. But as we keep that chapter in perspective, Se nós mantivermos esse capítulo sob perspectiva, he doesn't make that chapter 1 in Romans. ele não fez aquele capítulo 1 de Romanos. He makes that chapter 12. Mas se nós mantermos a perspectiva correta, ele não tocou desses assuntos no capítulo 1, mas só o fez lá no capítulo 12. Because how can we care? How can we have relationship with one another? Porque como, irmãos, podemos nos relacionar uns com os outros? It's all based on a foundation. Tudo tem que ser fundamentado, baseado no fundamento. You look back at the beginning of Romans. Então você vê o início de Romanos. We see the justification. Vemos lá a justificação, We see the sanctification. vemos a santificação, The glorification. All that God has done for us. a glorificação, tudo que Deus tem feito por What He's nós. called us into. Aquilo para o qual Ele nos And chamou. therefore, based on that, Portanto, então, baseado naquilo lá, then we can have relationships with one another. então nós podemos ter relacionamentos uns com os outros. It's the same way in Ephesians. Da mesma maneira em Efésios. Ephesians 4, 5, and 6 Efésios 4, 5 e 6. deal with many very practical things in our life.
Há tantas coisas práticas na nossa vida. But what starts that book? Mas onde começa o livro de Efésios? In chapters 1, 2, and 3, Capítulo 1, 2 e 3. we see the great work that God has done. Lá vemos a grande obra que Deus tem feito. We see the purpose of God. Nós vemos o propósito de Deus. We see what He's called us unto. Nós vemos para o que é que Ele nos chamou. Because without that foundation, Porque sem aquele fundamento lá, without that understanding of what He's called us sem into, aquele entendimento de qual foi o nosso chamamento, how are we really going to be able to relate to one como é another? que seremos capazes de nos relacionarmos uns What's com os the outros? purpose of our relating to one Qual é another? o propósito do nosso relacionamento uns com os Praise outros? God, He shows us His heart and He shows us His purpose. Graças a Deus, Ele mostra a nós o seu coração e propósito. But He doesn't want it to be theory. Mas Ele não quer que seja apenas uma teoria. He wants it to get worked out very practically in our Ele lives. quer que seja trabalhado de uma maneira prática em nossas And vidas. that's what we saw in the book of Acts. Não é isso que vemos no livro de Atos? We see the reality of God's calling, Nós vemos a realidade do chamamento de Deus, capturing ones. capturando aqueles lá. Their whole priorities of life had changed. Toda a prioridade da vida deles foi mudada. And because of what they saw God's heart to E be, porque eles viram no coração de Deus o que eles deveriam ser, they practically entered into it. eles, de uma maneira prática, entraram na realidade daquelas And coisas. when we think about this matter of the entering in practically, Quando nós pensamos na realidade da experiência prática, this is where the cross becomes very practical. é aqui que a cruz deve se tornar muito prática também. And the cross doesn't become any more practical E a cruz não se tornará mais prática than when we're dealing in our relationships with one another. do que quando nós tratamos nos nossos relacionamentos uns com os outros. There's this wonderful little phrase that Paul uses throughout many of his letters. Há uma frase maravilhosa que Paulo a usa em muitas das suas When cartas. he's speaking about those relationships, Quando ele fala daqueles relacionamentos, and he uses the phrase one another, ele usa essa frase uns aos outros. he says, love one another, Ele fala, amai-vos uns aos outros. forgive one another, Perdoai-vos uns aos accept outros. one another, Vocês aceitem uns aos pray for one outros. another, Orai uns pelos serve outros. one another, Servir uns aos outros. forbear one another. Vocês possam dar honra uns aos Oh, outros. it goes on and on. Considerarem uns aos outros. E assim, assim. Because he just doesn't want us to love. Porque ele não quer que nós apenas amemos. He wants that love expressed. Ele quer que o amor seja He just expressado. doesn't want us serving. Ele não quer só que sirvamos. He wants that serving Ele expressed. quer que sirvamos de uma maneira expressando There's esse a serviço. relationship that we've been brought into in this body of Christ. Há um relacionamento para o qual fomos trazidos no corpo de Cristo. And brothers and sisters, the relationship that He's brought us into. Irmãos e irmãs, o relacionamento para o qual Ele nos trouxe. This is the visible testimony of the church. Este é o testemunho visível da igreja. It's not our words, Não são nossas palavras, but as the world looks upon us, mas quando o mundo olhar para nós, as other believers look upon us, quando outros crentes olharem para the nós, visible testimony we have o testemunho visível que devemos ter is our relationship with one another. é expressado através dos nossos relacionamentos uns com os outros. As we care for one another, Como nós cuidamos uns dos there's outros. a testimony of His love being expressed in love and deed. Deve haver um testemunho do seu amor expressado no próprio amor As we e love no one cuidado. another as He loved us, Quando amamos uns aos outros como Ele nos amou. there's a visible testimony E haverá então um testemunho that visível impacts lives, que impactará outras vidas and it encourages us. e nos encorajará também. I know many times as we're together, Muitas vezes, quando estamos juntos, and maybe you see a brother or sister and one is caring for someone. talvez você vê um irmão ou irmã cuidando de alguém. And in the back of your mind, you know those two at one time, they didn't really like each other. E você, na sua mente, rapidamente vem aqueles dois lá no passado, eles não gostavam do outro, não se davam. But you see the work the Lord has done in their life. Mas aí você vê a obra que Deus tem feito na vida And now deles. these two who were separated by a hatred, E agora, esses dois que estavam separados pelo ódio, one is serving the other. juntos, eles estão servindo um terceiro. And you'd be surprised to hear Aí of você- what they've been through. E você fica surpreso de ouvir o que está acontecendo com eles. That's the love of Christ manifest. Isso é o amor de Cristo manifestado. And this is the testimony He's called us to E be. esse é o testemunho que Ele nos chama a ser. When the Roman Empire was trying to destroy the church, Quando o Império Romano estava tentando destruir a igreja, over and over, different Roman generals would write. de novo,
eram levantados ali generais romanos, the thing that touched their heart the most, e quando eles atacavam os cristãos, a coisa que mais tocava os seus corações they would say, see how they love one another. é que eles falavam assim: vejam como esse povo, ele se ama, ele ama uns aos outros, eles se See amam. how they love one another. Veja como eles se amam. Not just they talk about it, Não veja como eles falam, but it's lived out mas eles viviam esse amor. and it's expressed. E o amor era expressado. And this is what the Lord is jealous for. E é isso que o Senhor zela, que Ele deseja fazer. And this brings us into one of the greatest challenges we have within the body of E Christ. isso nos traz para um dos maiores desafios que temos no corpo de Cristo. Because we cannot love one another in ourselves. Porque nós não podemos por nós mesmos e nós mesmos amarmos uns aos outros. Our natural love for each other, it will go so far. Nosso amor natural uns pelos outros, ele não irá muito longe. Some people are a little more lovable than others. Algumas pessoas, elas são mais fáceis de ser amadas do que Others are outros. like Leo, they're harder to love. Outros, como o Mac, são mais difíceis de serem amados. He's quick, he's good. Ele falou Léo, eu falei Mac. But we see the challenge we have. Mas nós vemos o desafio que nos confronta. And how does this love get worked out between us? E como esse amor, então, vai trabalhar no nosso meio? Only the way of the cross. Apenas pelo caminho da cruz. Now we love to talk about the cross. Amamos falar sobre a cruz. When we look back at the work the Lord did at Quando Calvary. olhamos para trás e vemos a obra que o Senhor fez no Calvário. As we celebrate the Lord's table, Ao celebrarmos a mesa do Senhor, we're so thankful for the cross. somos tão gratos pela cruz. And we're so thankful for the great work He did there. Oh, somos tão gratos pela grande obra que o He Senhor took fez us out lá. of that kingdom of darkness, brought us into the kingdom of His beloved Ele Son. nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. But do we love the cross in our daily life? Mas no nosso dia a dia, nós amamos a cruz. Do we really, when it comes to our relationships with one another, Quando falamos, experimentamos os nossos relacionamentos uns com os are outros, we willing to deny ourselves? nós estamos dispostos a negar a nós mesmos? Or are we insisting in our way? Ou insistimos na nossa maneira? And most of the time I insist in my way, A maioria das vezes eu insisto no meu próprio jeito. just because I'm normally right. Isso porque geralmente eu estou certo. I was wrong one time. Não, but, teve uma vez que eu estava errado, sim. but no, we insist on our way. Não, nós insistimos no nosso jeito. And if somebody doesn't appreciate E us, se alguém não nos aprecia, we get hurt, get our feelings hurt. nossos sentimentos são feridos, machucados. We quit. A gente larga, We just say, afasta. okay, if you don't like my prayer, Aí fala, tá bom, se você não gosta da minha oração, maybe in a prayer meeting, talvez, por exemplo, numa reunião de oração, a brother that has a little more experience um irmão, ele tem um pouco mais de experiência. comes alongside you privately Ele vem junto de você de uma maneira privada and tries to help you in the way that you're praying. e ele tenta te ajudar como orar de uma maneira mais apropriada. He's happy you're praying, Ele está feliz com a sua oração, but there's some things that are maybe distracting. mas tem algumas coisas na sua oração que talvez que possam distrair os demais. Sometimes when we pray, Algumas vezes quando oramos, people can develop little familiar phrases. as pessoas podem desenvolver frases familiares. And they say, "Oh Lord, our Father." And Fala- we can just repeat certain words throughout prayers. Ó Senhor, ó Pai, nós podemos inconscientemente talvez desenvolvermos And certas oftentimes frases. we're not even aware of it. E muitas vezes a gente nem percebe o que a gente está falando. And maybe someone comes up and says, "Do you realize that every other word you're saying this phrase?" E alguém talvez um dia nos puxa de lado e fala: você tem percebido que nas orações tem usado frases assim e assim? How do we respond? Como é que nós respondemos? Do we just fold our hands? Assim? I'm not going to pray anymore. Então eu não vou orar mais aqui. No. Are we willing to deny ourselves Nós estamos dispostos a negar a nós and mesmos consider what the brothers share? e considerarmos o que aquele irmão ou irmã está nos dizendo? Sometimes as we care for one another, Algumas vezes, quando nós cuidamos uns dos outros, we really pour our hearts out. nós realmente derramamos o nosso coração. Maybe someone goes through a long sickness or illness, Talvez aquele irmão lá está passando um período de doença, de and we really enfermidade, cared for them. e nós realmente preocupamos com ele. And then when that person's better, Então, tem uma pessoa melhor. we think they don't even appreciate what we did. Mas eu acho, como Flávio? Quando é aquela pessoa melhor. And so we, Quando aquela pessoa melhora, yes, I got the point. okay. Quando aquela pessoa melhora, a gente fala, puxa, eu fiz tanto e ela nem se importou.
That's why Paul says in Colossians, É isso que Paulo diz aos Colossenses. you have to have it settled. You're serving the Lord. Você tem que deixar isso claro no seu coração. Você está servindo ao Senhor. I remember, as I mentioned before, we have a conference every summer. Eu já mencionei aqui que lá em Richmond nós temos uma conferência de verão lá. And this was many years ago. E isso que eu vou dizer aconteceu muitos There anos was this atrás. little girl. She was about 7 years old then. Havia uma garotinha lá de aproximadamente 7 anos de idade. Now she's a mother with 3 children. Agora ela é uma So- mãe de 3 filhos. But she was running and playing. Ela estava o tempo todo correndo e brincando. And she fell down on the sidewalk. Um dia ela caiu ali na calçada. And she scraped her knees. Ela machucou os joelhos, esfolou os And so joelhos, scraped some face. esfolou a face And she também. was just crying and crying. Ela estava chorando e chorando. And she wanted her mother. Então ela chegou a mãe. So I picked her up Eu peguei ela, and I carried her over to the dormitory. eu peguei aquela criança e levei ela até na parte lá do And dormitório. she's assim. crying and crying. Mas ela chorava e chorava. And if you've been to Richmond, it's very hot. E lá em Richmond, se você já foi lá, você sabe que lá é muito quente. So you're sweating. Então ela estava It was suando. about a kilometer over É, um quilômetro over. to the dormitory. É, ele andou com ela mais ou menos 1 It quilômetro até o was a good dormitório. And so I finally got her there. E finalmente eu cheguei com ela lá carregando And I ela. get her to her mother. A mãe dela não estava lá, And irmãos. Eu levei para a mãe. her mother's in shock. E eu entreguei para a mãe, ela machucada, a mãe ficou chocada. Do you know how this little girl showed her appreciation? Sabe como é que aquela garotinha mostrou a minha sua apreciação por mim? She got sick and threw up all over me. É? Yeah. Ela ficou doente e culpou a ele. Ela vomitou nele. Ela ficou doente na hora e vomitou nele. Vomit. Vomit. Uau. Yeah. That was her. But sometimes we feel like that in the body of Christ. Foi a maneira dela mostrar que gostou dele. E algumas vezes Look nós at all sentimos I assim no did for corpo de this Cristo. person. Veja como essa pessoa é diferente. And look how they treat me. E veja, eu ajudei ela, veja como ela me tratou. But when we're doing it out of love, Mas quando fazemos na base do amor, you know, we're not doing it for the reward nós não estamos fazendo buscando recompensa. of how we're gonna how we're gonna be respected or thought of. Não nos preocupamos se vamos ser respeitados ou apreciados. This is where the cross becomes very É practical. aqui que a cruz se torna bastante prática. Recently, Stella and I both had this little phrase come to our hearts. Recentemente, há uma frase que veio ao meu coração da Over Estela, the last few years. nos últimos anos aí. And see, when you're older and you say recently, Quando você é mais velho e você fala recentemente, that's a few years. então significa alguns poucos anos atrás. When you're younger, you say recently, Quando você é jovem, você fala recentemente. that's a couple of days. Recentemente são apenas poucos dias. Perspective changes. A minha perspectiva mudou. But we've started to see the cross as our friend. Nós começamos, Estela e eu, a vermos a cruz como nossa amiga. How do you think of the cross? Como é que você vê a cruz? Sometimes we can look at the cross as so negative. Algumas vezes vemos a cruz como algo negativo. We think of death. Nós pensamos que é morte, morte. And there's a truth in that. Há uma verdade nisso, sim. But if we only focus on the death side of Mas it, se apenas focarmos na cruz do lado da morte, it can paralyze us. isso pode nos paralisar. We're afraid to do anything. Teremos medo de fazer qualquer coisa. But no, Não. there's also a resurrection side. Também ao lado da ressurreição. The cross is the death, the burial, and the resurrection of our Lord. A cruz, houve o sepultamento e houve a ressurreição do nosso There's Senhor. life out of death. A vida que brota da morte. There's victory there. A vitória na morte. And this is what, as we look upon the cross, E é por isso que quando olhamos para a cruz, if we look too much just on the death side, se olharmos muito para o aspecto da morte, it can really restrict us and hinder us. pode realmente nos paralisar e nos impedir. If we look too much just on the resurrection Mas se side, olharmos muito apenas para o aspecto da ressurreição, our self-life is never dealt with. o nosso eu nunca vai ser tratado. We need both sides. Precisamos dos dois lados, We dos need dois that aspectos. Precisamos da morte. And we need the resurrection. Precisamos da ressurreição. And praise God, in Him they come in one E package. graças a Deus, no Senhor, tudo veio num pacote só. The Lord never spoke of His death without also speaking of His O Senhor resurrection. nunca falou da sua morte sem mencionar a sua ressurreição. And to experience more of His life E experimentarmos mais da sua vida. in our own personal lives and our lives together. Nas nossas vidas individuais e também corporativamente. We need to be those that are embracing the Nós cross. precisamos ser aqueles que
recebem e abraçam a And we cruz. start to see what a friend it is. Nós começamos a ver o que é uma verdadeira Because the amizade. cross sets us free from ourselves. Nós começamos a ver o que é a liberdade, porque a cruz nos It's- liberta de nós mesmos. All of this baggage that we carry around. Todo esse peso, essa bagagem que carregamos, All these things that torment us. todas essas coisas que estão sobre The nós, cross sets us free of a that. cruz nos torna livre dessas That we can coisas, serve Him para que possamos servir ao Senhor and enter into the victory e entrarmos na vitória and that wonderful resurrection. e naquela beleza da ressurreição em si mesma. Praise God. Graças a Deus. You know, there's a victory that the Lord is wanting us to enter into. Há uma vitória na qual o Senhor deseja que nós entremos e We experimentemos. spoke this morning about the overcomers. Nós falamos nessa manhã acerca do vencedor. How they simply were those normal Christians in an abnormal time. Como eles simplesmente eram cristãos simples em tempos que não eram normais. And this is what the Lord is calling us to. Irmãos, é para isso que o Senhor nos chamou. And we see, just as David saw, E nós vemos no Salmo de Davi, it wasn't of ourselves, não é para nós mesmos, but it was by His grace, by His mercy, mas é pela sua graça, pela sua misericórdia. that just as the Lord lived by the cross every day, Assim como o Senhor viveu na cruz, sobre a cruz a cada dia, we were called in that same way. nós somos chamados a trilhar o mesmo caminho. But we'll never be able to do that Mas nós nunca seremos capazes de fazermos isso, unless the Lord has captured us with that vision of what His heart is. a menos que o Senhor nos capture com aquela visão do que são essas Paul had a coisas. wonderful testimony. Paulo tinha um testemunho He maravilhoso. said, I die daily. Ele disse, diariamente eu morro. And would that our motto be every day. E onde é que nós deveríamos começar o nosso dia todo Lord, dia? for this day, Senhor, para este dia, not my will, but thy will be done. não a minha vontade, mas a tua vontade seja feita. Oh, there's a great privilege we've been brought into, Irmãos, há um grande privilégio para o qual fomos trazidos. and He wants to reveal it to us in a fuller and E greater Ele way. deseja nos revelar de uma maneira mais plena e maior ainda. But in the tumultuous days that we're living in, Nesses dias nos quais nós vivemos, there's such a spirit of the Antichrist out there há um tal espírito do anticristo aí. that unless we are those that are rooted and grounded in the Lord, E a menos que sejamos aqueles que estão totalmente firmados, fundamentados no Senhor, we find ourselves getting swept away. nós poderemos nos apartar do caminho. But we're thankful for the work He's done. Mas agradecemos pela obra que Ele tem feito. And as we've as we consider this, E ao considerarmos isto, would the Lord cause the preciousness of His heart to be precious to us? que o Senhor possa fazer com que aquilo que é precioso ao coração dele também se torne precioso para nós. Because what He's jealous for Porque o que Ele deseja is the life of His Son manifest in reality among a people. é que a vida do seu filho seja de uma maneira prática expressada através do seu povo. And as we allow the Lord to show Himself more and more to E se us, permitirmos o Senhor expressar-se, revelar-se a nós mais e mais, we come into appreciating that privilege. nós então iremos apreciar este privilégio. We mentioned earlier about the privilege of being able to take the table tomorrow. Mencionamos anteriormente o privilégio que teremos de tomarmos a ceia amanhã de manhã. This is just not a ceremony we go through. Não é apenas mais uma cerimônia pela qual passaremos. This is not just even an example of what the Lord did. Não é apenas um exemplo do que o Senhor já fez. This is not just symbolic of what the Lord Não é did. apenas algo simbólico do que o Senhor já fez. But in spiritual reality, Mas em realidade espiritual, it's testifying of His death. é uma testificação da sua It's morte. testifying of the reality of what He's done. Testifica da realidade do que ele tem feito. Oh, what a privilege we have Oh, que privilégio nós to temos participate in this. participarmos disto. And there's one bread. Um pão, One bread. um pão. We join with saints, every brother and sister throughout this earth E aí nós nos ajuntamos com todos os irmãos e irmãs ao redor deste mundo. is in the dessa testimony terra. of that bread. É um testemunho aquele pão ali. And that blood that's in that cup E o sangue que está no cálice, has cleansed each and every one of us. ele tem limpado a cada um de nós. And it testifies of this great new covenant that He's brought E us into. testifica desta nova e grande aliança para a qual ele nos trouxe. And the wonderful thing about this new covenant He's brought E a into, coisa maravilhosa acerca dessa nova aliança para a qual ele nos trouxe He says, I will do it. é que diz que eu a farei. I put my life in you. Eu colocarei a minha vida I em você. teach you. Eu te ensinarei. I will be doing this. Eu estarei fazendo That isso. old covenant was we had to do it.
Na antiga aliança, nós tínhamos que fazer. Now, because of His great love that He's captured us, Agora, por causa do seu grande amor com o qual Ele nos He's capturou, reassuring us Ele assegura a nós of all that He will do. acerca de tudo que Ele fará. And even as we've been considering this matter of the preciousness of the church, E mesmo ao compartilharmos acerca da preciosidade da igreja, we have His great nós promise. temos esta grande promessa dele. I will build my church, Eu edificarei a and minha the gates igreja, of hell will not prevail e as against it. portas do inferno não prevalecerão contra ela. And would our perspective change? Não, a nossa perspectiva deveria That we mudar could see He's doing this great work. para que pudéssemos ser capazes de vê-lo fazendo essa grande obra. As we sit as a few people in this room tonight, Ao vermos essas poucas pessoas sentadas aqui nessa sala essa noite, what's our perspective? qual é a nossa perspectiva? Is this a small thing? Isso é uma, Is this a small thing? isso é uma coisa pequena? Or is this a great work? Ou isso é uma grande obra? To me, it's a great work. Para mim é uma grande obra. It's not based on numbers, Não é baseada em números, but it's on the greatness of what He's doing mas na grandeza daquilo que o Senhor está and fazendo what He's calling us into. e para o que é que Ele tem nos chamado juntos. Oh, this is the perspective He's wanting us to Oh, see. essa é a perspectiva que Ele deseja que nós vejamos. And then would it truly revolutionize our E life? isso verdadeiramente revolucionaria as nossas vidas. That our priorities would be His priorities. Nossas prioridades se tornariam as prioridades dele. No longer living for ourselves, Não mais vivendo para nós not mesmos. seeking our own Não desires. buscando os nossos próprios desejos. Do we have confidence enough in the Lord Nós tendo a nossa confiança apenas no Senhor. that we know that we can give ourselves completely to Him? Sabendo que se nós nos entregamos totalmente a Ele, That his plans for us are good, os planos dele são bons. and that all that He desires to do through E us, tudo que Ele deseja fazer através de nós, He is doing a great work. Ele deseja e tem feito uma grande obra. If we see Him, Se nós o vermos, we'll be given over to Him. nós nos entregaremos a Ele. Turn back to 1 Corinthians chapter 2. Abra em 1 Coríntios capítulo 2. There's a beautiful verse here. Tem um versículo maravilhoso lá. And how would it be that the Lord would draw us into seeing this? E como é que o Senhor deseja nos levar para vermos isto? For each and every one of us, Para cada um de nós aqui and for us together. e para nós juntos também. Paul is writing here, Paulo escreve aqui as he's quoting from Isaiah, e ele está citando o profeta Oséias. the Lord wants to do something marvelous in this day. O Senhor quer fazer algo maravilhoso nesses dias. What does He want to do? E o que ele quer fazer? He wants to do something with things which eye has not seen, ear has not heard, and which has not entered into the heart of man, all that God has prepared for those who love Him. Versículo 9, irmãos. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. There's something He's wanting to do. Há algo aqui que o Senhor quer fazer. It's far beyond what we can even think about. E está além da nossa capacidade mesmo de And He's pensar. prepared it for us. E Ele tem preparado para nós. And He said, come E and ele, taste. e ele diz, venha e prove. Come unto me. Venham a mim. My plans for you are good. Os meus planos para vocês são I want to planos show bons. you this great heart that I Eu have. quero te mostrar esse grande coração que eu tenho. I want to show you this whole matter of the body of Eu quero Christ. te mostrar acerca de toda essa questão do corpo de I want the Cristo. preciousness of the church to capture your Eu heart. quero que a preciosidade da igreja capture o seu coração. He has prepared this for us. Ele tem preparado isso diante de And He's nós. given a grand invitation E Ele nos faz um grande to convite simply come unto Him. para simplesmente nós nos achegarmos a Ele. Remember how we read in 1 Peter? Lembram como lemos em 1 Pedro? When we were looking at the matter of being built together as a spiritual Quando house. compartilhávamos da questão de sermos edificados juntos como casa espiritual, That simplicity there. a simplicidade lá It says, coming unto Him. é dito, achegando-vos, pois, a Ele. Do we want to experience more of Christ, Nós temos experimentado mais de Cristo, both individually and together? individualmente e juntos. It's done by coming unto Him É simplesmente devemos nos achegar até Ele and allowing Him to have His rightful place in our e hearts, permitirmos que Ele tenha um lugar que lhe é de direito nas nossas vidas. and allowing His headship to become very practical among us. E permitir que o seu encabeçamento seja algo prático sobre
cada um de nós. Oh, brothers and Oh, sisters, irmãos e irmãs, when we start to think about this, quando começamos a pensar nessas coisas, in many ways it's hard to end de muitas maneiras é difícil parar, because you realize there's so much more out there to share. porque você percebe que há tantas coisas ainda que poderiam ser compartilhadas. We've shared 3 times on it, Nós compartilhamos já 3 vezes. and I feel like it's like an iceberg. E eu sinto que é só uma fagulhazinha, With an iceberg, you see a little bit. eu vejo que é só como um iceberg. You see a little bit, Yes, o iceberg você and vê a pontinha dele. most of it's underneath the water. Mas a maior parte do iceberg está escondida debaixo da água. I feel like in our times together, Eu sinto que nesses tempos it's juntos, been a great blessing, sim, tem sido uma grande bênção. but we only touched in part. Mas só tocamos a ponta do iceberg. There's so much more He wants to show us of Himself and His heart. Há muito mais ainda que Ele deseja nos mostrar que está no coração dele. And may we be in a place daily to receive from Him E possamos nós estar num lugar diariamente sendo capazes de receber and dele. have this desire within us E ter em nós esse desejo to be those searching out those unsearchable riches of de Christ, sermos aqueles que experimentarão das insondáveis riquezas de Cristo, that we could be found cooperating with Him para que nos achemos cooperando com Ele and being the testimony that He's called us to be. e sendo o testemunho para o qual Ele nos chamou a sermos. Whether we're in Sapasi or Londrina, Seja em Santo Antônio de Posse, em Londrina, whether we're in Sorocaba or seja em other places, Sorocaba e em outros lugares, the Lord's looking for that light to shine forth. o Senhor busca que aquela luz continue a The brilhar. testimony of His O life testemunho da sua vida, that will draw others unto Him. que dirigirão, atrairão outros a si mesmo. I pray we be found faithful in that, Eu creio, eu oro que nós sejamos achados fiéis aqui. and that He continue to reveal more and more of His great E Ele heart to continue a us. revelar mais e mais do seu coração a cada um de nós. Let's pray. Vamos orar. Lord, there's a hymn in English. Senhor, há um hino em inglês It says, "Have thine own way, Lord, have thine own way." e diz: tenha o teu próprio caminho, Senhor, tenha o teu próprio caminho. Lord, this is really the cry of our hearts. Senhor, esse realmente é o clamor dos nossos corações. Even though at times we want our way, Mesmo em tempos quando queremos o nosso próprio caminho, when we come to our senses, quando nós chegarmos a isso, we really don't. nós realmente não é o nosso desejo. We really want your way. Nós queremos, Senhor, não o nosso, mas o teu caminho. We want all that you have for us in our life. Nós queremos tudo que o Senhor tem para a nossa vida. So Lord, we would respond tonight Senhor, nós respondemos nessa noite, in that spirit of consecration, num espírito de consagração, of freshly giving ourselves unto you, de uma maneira fresca, nos entregamos a Ti. that you would be able to live your life out through Que o us, Senhor seja capaz de viver a Tua vida através de nós. and that you would be able to strengthen the testimonies that are Yes. represented here. E o Senhor seja capaz de fortalecer o Teu testemunho representado aqui. Have thine own way, Lord, have thine own way. Tenha o Teu próprio caminho, Senhor, tenha o Teu próprio caminho. Thou art the potter, we are the clay. E nós declaramos isto, Senhor. Mold us and make us Senhor, molda-nos e faz-nos after thy will, segundo a Tua vontade, that we can be those showing forth your glory. para que possamos ser aquele que demonstrarão a Tua glória. In thy name we pray. No Teu Amen. nome nós oramos. Amém. Mhm.